Olá, estamos iniciando mais uma edição do podcast Painel Interativo e hoje temos a visita da vereadora Eleonora do SEM, que é de Manhuaçu. Ela está acompanhada aqui do Thomas Júnior, que trabalha no Jornal Diário de Manhuaçu e é um nome bastante conhecido na imprensa daquela cidade. Gente, obrigado por ter vindo até aqui. Um prazer muito grande estar aqui hoje, José Horta, aqui em Caratinga, participando do Diário Cast, uma alegria muito grande encontrar também com os colegas aqui de Caratinga e o Diário sempre com o seu compromisso de levar a informação no momento certo, a informação de qualidade, e hoje a oportunidade também de trocarmos conhecimentos, de conversarmos a respeito de como é o trabalho do vereador, este agente público que desempenha um papel tão importante na sociedade. Que é a ligação, né, do cidadão diretamente com o prefeito. Muito obrigado por ter vindo aqui. Vendo sua formação, você é odontóloga, pedagoga, administradora e também coach. Por que entrou para a política? Então, primeiramente, eu quero cumprimentar a você, Zé, agradecer pelo convite, ao Diário de Caratinga, também ao Diário de Manhuaçu. E é um prazer estar participando do Diário Cast aqui com vocês, na cidade de Caratinga, com muita alegria, né? Convite aí do Diário, através do Thomas e do Zé. Então, quero agradecer muito esse convite, com muita honra, com muita alegria que eu estou aqui nessa cidade, né? Onde a minha mãe estudou aqui, morou aqui um tempo. Então, tenho algumas primas aqui em Caratinga. E a gente está aí para ajudar e servir a nossa sociedade, principalmente aqui na nossa região. Perfeitamente. Igual eu falei, você tem outras funções, outras formações. Por que decidiu entrar para a política? Então, eu fiz minha primeira formação, formada em 98, como dentista, né? E depois fiz implantodontia, fiz periodontia e vim desempenhando esse papel. E com pouco tempo de formada, nós montamos uma escola. Eu e meu esposo montamos uma escola em Manhuaçu, que é o Centro Educacional de Manhuaçu, até que, né, o Thomas fala, eu sou conhecida como Eleonora do SEM também. Mas, então, pela necessidade de estar atuando na escola, porque quando nós fizemos a escola particular lá, foi a primeira escola particular, aliás, primeiro curso à distância também, que foi um desafio muito grande quando a gente trouxe esse curso à distância para Manhuaçu. A região também não tinha ainda, e assim, foi uma dificuldade muito grande que a gente enfrentou quando a gente foi pioneiro nisso. As pessoas não acreditavam nesse processo de estudo, que hoje foi uma salvação na pandemia, né? E que cresceu assim, de forma avassaladora mesmo, diante de um cenário agora que a gente percebeu a importância também da tecnologia. Mas fomos os pioneiros há praticamente 20 anos atrás no curso à distância. Sim. Né, na faculdade à distância. E aí depois, diante dessas coisas que foram surgindo, eu achei também importante fazer o curso de administração. E, por fim, diante de todos os desafios da vida e de toda a dificuldade, fui uma pessoa que, né, tive assim, todo mundo tem dificuldades na vida, eu me encontrei num curso de coaching onde eu percebi a mudança das pessoas, né, a mudança de vida até começar em mim mesmo. E por que eu fui ser vereadora, né, com tanta coisa já? Porque assim, eu sempre me envolvi muito com projetos sociais na igreja, né, com cenáculos. A gente fez 4 cenáculos em Manhuaçu, que foram assim, os maiores praticamente. Fizemos alguns encontros também com o Dr. Felipe Aquino em Manhuaçu, Irmã Zélia, né? E trouxemos muitas pessoas que agregaram muito para a região, para a transformação de vida já. Eu percebi que isso tudo já fazia parte da nossa história, porque a nossa escola tem um lema, ensinando para transformar vidas. Então a gente percebeu a dificuldade que o povo tem ou tinha, e até mesmo na política. Política é um assunto que a gente não quer falar muito dele, né? Em casa, ninguém quer falar de política. Sim. Quando fala de política, a gente pensa logo, né, nessa polarização que a gente vive, e a gente não quer falar sobre isso porque vai trazer confusão. Principalmente a mulher na política também. Então eu via também esse desafio. Lá em casa, meu avô foi candidato e ninguém mais se interessou por política, ninguém mais quis mexer com política. Quando eu falei, né, desde 2008, o Miguel Martini, que me convidou e queria que eu fosse, é uma pessoa conhecida aqui em Caratinga, em Manhuaçu também, né, que foi deputado, depois foi candidato a senador, hoje ele faleceu, mas ele foi uma pessoa que ele queria que eu entrasse na política desde 2008. E eu então fui adiando, meus filhos eram pequenos, né? Tenho 3 filhos, e eles eram pequenos e eu falava, não, de jeito nenhum, eu não vou mexer com isso, nunca quero mexer com isso. Mas de repente a gente percebe que
poder público precisa também de um olhar diferenciado, né? De um olhar de pessoas que também conseguem resolver, conseguem passar à frente, conseguem ajudar um pouco mais, né? Fazer as leis de acordo com o que a gente necessita, fazer o cumprimento dessas leis, né? Então, foi pensando nisso que a gente se colocou à disposição aí da sociedade. Ah, sim. Até, ô Thomas, se for olhar, até vivemos uma pandemia, até saindo um pouquinho da pauta, ela falou olhar diferenciado, assim, não querendo iniciar uma guerra do sexo. Mas se observar os países que conduziram a pandemia, na época a Alemanha com a Angela Merkel, a Nova Zelândia com a Jacinda Ardern, a questão do olhar diferenciado, a questão da mulher na política foi muito elogiada. Justamente foram os países que tiveram o melhor resultado no combate à Covid. E a sua avaliação, Thomas, acompanhando o trabalho da Leonora, esse olhar diferenciado? José Horta, eu concordo. Realmente, a mulher ela tem um olhar diferenciado, um olhar que, digamos, ele é mais cuidadoso nesse sentido, né? Eu tenho até um conhecido em Manhuaçu que ele brinca que o homem, quando ele vai construir a casa, ele faz a casa e o quintal, né? A mulher faz a casa, o quintal e coloca flores na frente do jardim, não é? Onde se quer chegar com isso? Porque no caso, por exemplo, quando se está falando do social, quando se está falando de pessoas e as dificuldades financeiras que as pessoas enfrentam, as dificuldades inúmeras, diversas, que uma pandemia traz, como foi essa recente, né, que assolou a humanidade de certo modo, em muitos aspectos, né? Então, assim, as mulheres na administração, né, claro que existem exceções, mas as mulheres na administração, no geral, elas têm aquela preocupação, porque elas carregam consigo a responsabilidade de mãe, de esposa, de chefe da casa, às vezes em condições diversas, e quando as mulheres alcançam um posto de liderança, um posto de gestão, né? Não me referindo simplesmente à liderança, mas no caso da gestão pública, em que se tem uma mulher à frente, essa mulher ela vai ter uma atenção especial, porque ela vai certamente, podem ter exceções, mas ela vai ter certamente uma atenção, um olhar especial com a realidade que aquela dona de casa que está lá, que às vezes o marido não tem o marido em casa, às vezes ela está desempregada, ela tem os filhos, ela tem que fechar o orçamento, ela tem que pôr comida na casa. Então, às vezes, estas gestoras, estando elas lá na presidência ou no governo, né, ou mesmo nos municípios atuando como lideranças ali, elas têm uma preocupação maior e uma capacidade de mobilização maior justamente em razão desse sentimento de preocupação. Sim. Ô, Eleonora, baseado nisso, o olhar diferenciado, quais são as pautas que você levou para o Legislativo de Manhuaçu? Então, eu posso só falar um pouquinho sobre essa questão que o Thomas falou? Pode, claro, você muito. Que é como se dizer, o direito de fala é seu. O Thomas foi meio que intruso aqui, um homem mas falando a respeito da mulher. Porque, assim, muito obrigado pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui. Muito obrigado. Muito bom ouvir a Eleonora trazendo essa experiência e compartilhando isso conosco. É muito bom. Mas, assim, existem dois livros que eu falo que ele traz pesquisas científicas, que chama Porque os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor, e Mulheres São de Marte e Homens São de Vênus. Eles trabalham essa diferença do homem e da mulher. Então, nesse livro, num deles, e acho que nos dois até, falam sobre isso, que o homem ele foi treinado desde os primórdios para caça. Então, o homem saía de casa e ele tem um olhar longínquo, mas ele tem um olhar certeiro e é um olhar mais ao longe e sempre unidirecional, né? E a mulher, por ela ficar em casa, e foi isso que o Thomas colocou, e eu acho muito importante que assim, a percepção ela vem de acordo com o que a gente vai vivenciando, né? A mulher ela traz isso na sua essência, porque desde os primórdios o homem saía para caçar e a mulher ficava em casa. Mas a mulher ficava em casa, ela também tinha ela tem aquele senso de ela tinha que defender a casa, ou seja, além de cuidar da casa, zelar pela casa, né? O marido saía para buscar o sustento, mas ela tinha que zelar pela cria, zelar pela casa, pelos bens que eram ali pela moradia, né? Que na época não eram casas, mas pela moradia, mas ela tinha que ter um olhar o quê? Periférico, diferente do homem. Então, por isso que a mulher consegue atingir isso realmente. A mulher, ela consegue ter um olhar diferenciado, porque ela se preocupa com
tudo que está à sua volta. Então, essa é a diferença, que realmente as pesquisas comprovam que as mulheres, as empresas geridas por mulheres, elas têm um sucesso com muito mais velocidade, com muito mais eficiência e permanência. Então, isso é muito importante. E a participação feminina feminina na Câmara aumentou. Sim, não é sim. isso, Eleonora? Na atual legislatura. Nós tivemos lá alguns nomes que foram vereadoras, me parece que 2 anteriormente, e 3, né? E se eu não me engano, mas assim, são 3 mulheres e elas foram uma de cada vez, né? E agora, pela primeira vez, nós temos a prefeita mulher e 3 vereadoras, né? Sempre nós já tivemos a prefeita anterior, mas uma vereadora. Agora é a primeira vez que tem uma prefeita e 3 vereadoras na região. Quer dizer, em Manhuaçu. Assim, é só para lembrar que a participação da mulher na política, principalmente para votar, não tem nem 100 anos. Foi a partir de 1932, no governo Vargas, né? Que é um absurdo isso, né? A época achava que a mulher não tinha um intelecto para votar. Coisas do Brasil, né? Que tinha um pessoal, digamos, né? Atrasado, sim. Atrasado cognitivamente. Sim, mas a mulher vem aos poucos e assim, muito lentamente conquistando esse espaço, né? Tanto é que assim, nós somos a maioria somos mulheres no país, nós temos a maioria de mulheres. Na política nós não somos a maioria, né? Ou seja, a mulher ela não vota na mulher. E por isso nós vamos ficando sempre cada vez mais para trás. Inclusive, né? A legislação eleitoral, que os partidos têm que ter um coeficiente, um determinado número de candidatas, né? Até isso para ver se incentiva as mulheres, né? A mulher foi muito tempo suprimida em toda a sua essência, né? Inclusive em tudo que ela trazia, ela era suprimida mesmo. Não, cala a boca, ela não vai falar, né? Então assim, isso foi muitos anos. Isso ainda existe. A gente que é mulher, que está na política, a gente sabe que isso ainda existe, né? Mas vamos aí buscando essa valorização da mulher diariamente. Tanto é que para ela conseguir atingir um espaço, principalmente nas empresas também, não foi muito fácil. Hoje ela já conquistou e já mostrou para que veio e já mostrou sua eficiência. Na política também, como você disse, né? Os lugares de maior sucesso foram com a administração de mulheres. Eleonora, uma iniciativa recente sua foi o lançamento da ASEAN Mulher. E na oportunidade, tão logo foi lançada a ASEAN Mulher, realizada a primeira festa do Café com Broa. E a proposta de ser o maior café com broa do mundo. Isso foi alcançado? Sim, nós fizemos, né, aí com a ajuda da população, com a ajuda da sociedade, nós fizemos a festa do maior café com broa, que foram 37 metros de broa e 8 mil litros de café. Isso foi um orgulho muito grande. Gosta de broa, Zé? Bastante. Isso, já quero convidar vocês, né, se Deus quiser, vai acontecer agora na primeira semana de agosto, estamos nos preparativos, mas foi assim, uma festa para que a nossa região seja valorizada, né? A nossa região cafeicultora, a região das matas de Minas, nós estamos buscando essa valorização. Então, fazendo isso, né, com essa festa, onde assim foi feita toda pela sociedade, eu tenho muita alegria em contar que a broa foi feita dentro do presídio da APAC e foi broa, assim, maravilhosa. Quem comeu da broa foi uma broa feita com muito capricho, com muito carinho. Nós tivemos as empresas parceiras que apoiaram esse evento, né? E a sociedade abraçou e com certeza foi a primeira e teremos a segunda agora. Ok, só para constar, aproveitando que estamos em Caratinga, a ASEAN Mulher atualmente é dirigida pela Sheila Provetti, que é uma empresária aqui de Caratinga. Eleonora, aproveitando essa sua participação, estamos falando aqui da atuação, protagonismo feminino, né? E em relação à sua pessoa, né? O seu perfil de empreendedora, a ASEAN Mulher. Você pincelou um pouquinho a respeito do cenáculo, mas um fato também interessante no seu trabalho no Legislativo é que já no primeiro ano você se preocupou em realizar audiências públicas. E a audiência pública é um instrumento muito importante para se ouvir o morador naquilo que ele está precisando e para que o morador também possa se expressar até mesmo em eventuais alterações, coisas que ele perceba na legislação, seja ela federal ou estadual, que ele não esteja de acordo ou que ele tenha ideias melhores. A audiência ela possibilita isso, inicialmente no âmbito municipal, em seguida para outras esferas. É aquele direito de voz, né, digamos assim, a pessoa tem lá o direito de chegar e se manifestar.
Justamente. E neste caso, Eleonora, o que se percebeu nas audiências que você realizou foi um olhar diferenciado seu com relação ao trânsito de Manhuaçu, que é uma situação delicada. Sim. Nós sabemos que o trânsito, de uma maneira geral, né, ele tem encontrado grandes dificuldades em todos os lugares, né? O volume de veículos aumentou muito, o transporte coletivo, ele vem diminuindo cada vez mais, né? As pessoas adquirindo carro, adquirindo veículo, elas querem andar no seu carro, e o transporte coletivo também ele vem sofrendo essa dificuldade de caminhar, né? Então, os aplicativos, então tudo isso vem gerando um acúmulo no nosso trânsito. E a audiência pública é para isso, é para que a gente possa ouvir aquilo que o cidadão está vivendo lá no seu lugar, na sua localidade, no seu bairro. É importante isso, é importante para a gente tomar qualquer decisão, buscar qualquer decisão, principalmente no trânsito, que hoje é um caos em todas as cidades, a gente sabe disso, mas em toda a organização da sociedade é importante a gente ouvir aquilo que o cidadão fala, ouvir aquilo que ele vive, principalmente, né, ouvir as pessoas que usam o transporte coletivo e que às vezes eles são, a gente como usuário de alguma coisa, a gente consegue perceber coisas que às vezes quem está vendendo o serviço não consegue perceber. Então eu acho isso muito importante, né, o trânsito em nossas cidades, principalmente, né, Caratinga talvez um pouco menos, mas nós temos cidades aí com topografias muito altas, muito íngremes, né, cidade com muitos morros. Então a gente tem que se preocupar também com isso, porque o transporte público ele não consegue chegar lá no alto. E as pessoas, às vezes, sem condições, porque muitas vezes a pessoa mora lá no alto e ela não tem condições de ter um carro e o transporte público também não chega. Né? Então, assim, é preciso que a gente tenha esse olhar diferenciado, que a gente consiga perceber com sensibilidade essa questão. Porque nós estamos, muitas vezes, preocupados até com o trânsito aqui embaixo, mas esquecemos de quem está nos lugares mais altos e não consegue o transporte público chegar lá. E são pessoas que precisam de educação, de saúde também, principalmente, né? Mas, assim, nós precisamos pensar em toda a nossa sociedade como um todo e voltado muito para as nossas cidades, com as nossas particularidades aqui, né? Da Zona da Mata, aqui da região das Matas de Minas, das regiões como saúde. Então, assim, é importante que a gente tenha esse olhar diferenciado, ouvir as pessoas, entender a dor, aquilo que elas vivem, para que a gente possa realmente fazer legislar, fazer a nossa legislação de acordo com o que o povo vive. E o trânsito, em qualquer lugar do mundo, um conflito de interesses, né, Zé Horta? O motorista de um carro quer uma coisa, o motociclista quer outra, o ciclista ele precisa ter a segurança dele também para transitar, o pedestre também. Pedestre também. Né? Principalmente quando vai fazer uma travessia, que na maioria das vezes continua sendo muito perigosa, infelizmente. O caminhoneiro precisa entregar a carga dele. Né? E tudo isso aí, a legislação ela vai possibilitar um fluxo. Mas, Eleonora, diante desse conflito de interesses, né, e diante dessa necessidade de se fazer alguma coisa, como é que tem sido essa interligação, essa relação entre a população usuária do trânsito e o legislativo e o executivo? Então, estamos buscando esse entendimento, né? A empresa de ônibus lá no caso, que fez a solicitação de algumas exigências. Nós, então, estamos estudando os números que foram apresentados pela empresa. Apresentaram na semana passada e nós estamos também em busca de melhorias em toda a nossa situação do trânsito, quanto nas BRs, porque nós sabemos que também as nossas BRs cortam as nossas cidades, não é? A grande maioria aqui das nossas BRs mais importantes, que são a 116 e a 262, elas cortam as nossas cidades. Então, nós ainda temos, além de tudo isso que o Thomas colocou, essa problemática do pedestre, do ciclista, né, da motocicleta, dos caminhões que fazem o escoamento das nossas cargas, né, da nossa produção da região, e aqueles que trazem também. Então, assim, a questão do trânsito, a questão das audiências, elas vêm caminhando e tramitando nisso. Estivemos em Brasília numa reunião a respeito da BR-262 e da ocupação da sua área de... Aquela área de extensão, né, que é onde famílias construíram suas residências, suas casas, é isso? Área de domínio. Área de domínio, área de domínio da União, né? Então, através das reclamações, porque nós estamos recebendo muitos pedidos de empresários que estão tendo as suas empresas bloqueadas por terem construído em cima da área de domínio, né? Então, existem vários pedidos,
vários até pedidos de demolição já empenhados aí pela Justiça. Mas parece que alguns foram revogados, recebi isso hoje de manhã, mas estamos acompanhando todo o processo. Então, nós tivemos em Brasília também numa audiência pública, aliás, a primeira audiência pública sobre a 262 foi solicitada também por mim, né? O Thomas lembrou muito bem. E todo nesse intuito de ouvir as pessoas, de entender aquilo que elas desejam. E interessante, José Horta, que na história de Manhuaçu, com seus 145 anos quase, né, que vai completar esse ano, a cidade, a formação dela, ela teve ali uma influência muito forte das famílias europeias, e ao que se consta, principalmente eram famílias europeias que faziam uma certa oposição ao imperador Dom Pedro, tinham medo, né, de perder literalmente a cabeça e se refugiavam em um local que era distante da sede do Império ali. No Rio de Janeiro, no caso, né, da época. E ao mesmo tempo que tivesse um clima semelhante ao que eles estavam acostumados, um clima mais ameno e tal. E a nossa região aqui, ela propiciava muito isso, as matas, esse clima gostoso, esse friozinho que estamos vivenciando aí. Né? Isso há 100 anos atrás, 150 anos atrás era mais intenso. Mas, enfim, foi um local onde essas famílias se estabeleceram e trouxeram também a cultura, né? Estávamos também num período ali que o automóvel nem existia ainda. Então, assim, estradas estreitas foram abertas, se tornaram vias, se tornaram ruas futuramente. E, claro, não vamos isentar também, porque já se passaram mais de 100 anos de história. A gente não pode culpar o povo europeu, que naquele momento era o que parecia certo. Mas no decorrer da história de Manhuaçu, foram propostas ideias para se alargar vias quando não se ainda tinha construções próximas, tantas construções realizadas, né? Vias que hoje são vias centrais, né? Que são artérias da cidade ali, que interligam com o coração da cidade, se for para fazer uma analogia nesse sentido, mas quando haviam-se poucas casas, poucos estabelecimentos comerciais, poucos imóveis, houve a sugestão, olha, vamos desapropriar este ou aquele imóvel, um ou dois, e vamos alargar essa avenida. Não foi feito. Não precisa, mas uma sociedade do interior não vai precisar nunca de ter uma via larga aqui. E foi um erro. Às vezes uma proposta de 50, 60 anos atrás. Poderia ser feito para evitar algum transtorno que tem hoje. Então, onde eu quero chegar com isso? É um problema recorrente no Brasil inteiro e também em outros países. Essa questão da falta de planejamento, né? Pensar um pouco mais longe. Mas nós temos um instrumento que a legislação brasileira prevê, que é o PPA. Ele é analisado de 4 em 4 anos, o plano plurianual. Né? José Horta, só uma brincadeira, não é Pedro Paulo e Alex. Tranquilo, né? A primeira vez que eu vi o termo, né, me lembrei da dupla sertaneja. Pois bem, mas voltando para a gestão social, o instrumento de gestão social, o PPA, o plano plurianual, a exemplo da LDO e também da lei do orçamento, porém a LDO e a lei do orçamento de ano em ano. Mas o PPA, ele é um plano que vê tem ali uma visibilidade, uma duração de médio prazo, né? Ele é no Brasil inteiro votado de 4 em 4 anos, né? E normalmente ele entra em vigor no segundo ano do mandato do prefeito atual, né? Da legislação atual, e termina sempre no primeiro ano do mandato seguinte. Estamos no segundo ano e é um ano certamente de trabalho, né? Como foi 2021, né, Leonora? Estamos agora aí neste momento de colocar o PPA em prática. Como é que está sendo isso no Legislativo manhuaçuense? Como é que está sendo a sua participação nesse sentido? Então, estamos percebendo aí, né, as obras do Executivo. Aliás, hoje nós temos os 500 dias de governo, então vamos conhecer um pouco mais do que está sendo construído, reformado, as mudanças que o município sofreu durante esse tempo. Então, a gente acompanha, né? Eu sou uma vereadora muito atuante, eu gosto muito de estar com as pessoas, de ouvir as pessoas, de perceber as dificuldades das pessoas e vou sempre aos lugares que as pessoas me chamam. É claro que tem hora que a gente não consegue atender a todos, mas eu gosto muito de estar no meio das pessoas, de conviver no meio delas para entender aonde esse PPA precisa chegar, aonde essa LDO também precisa atingir, né? Que é o que o Thomas colocou, esse plano plurianual que ele é feito e ele pode ser atualizado, né? Então a gente preocupa muito com isso para que haja um planejamento.
E realmente isso acontece no nosso país como um todo. E a gente tem sofrido isso muito. Tem sofrido isso, assim, assustadoramente, de ver, de perceber como que a nossa saúde, como que o nosso trânsito, a segurança pública, a nossa educação, não só aqui, vou falar na região dos números que nós temos cidades em que nós temos o índice o IDH mais baixo que o da Venezuela. Sim. E quando eu falo isso, as pessoas assustam muito, como assim? Não é? Então, assim, é preciso que a gente entenda também o que é o nosso IDH e onde está e o que está mais baixo. Né? Na saúde, na educação, por exemplo, na segurança pública também. Estamos com índices muito aquém do que nós podemos atingir. E uma cidade aí com um PIB altíssimo, né? Os nossos PIBs não são ruins, são aí entre os melhores, mas nós estamos acompanhando isso. Todo o planejamento que é feito no município, embora o legislativo ele não consegue intervir, né? Ele consegue pedir, solicitar, falar sobre isso, mas as ações elas são do executivo, né? A gente pode pedir, como eu disse, e às vezes as pessoas não entendem isso, sabe? Acham que que o vereador ele é conivente, ele é... Sim. Não, o vereador ele tem a função de participar junto com o povo, ele é a voz do povo. Então, acho importante a gente saber disso e as pessoas também entenderem isso, porque às vezes os vereadores que estão permitindo, não, a gente não permite, a gente pode intervir diante de algumas situações, né, solicitar, fazer os ofícios, fazer os encaminhamentos, fazer as solicitações, os requerimentos sobre alguma coisa, mas o nosso poder é ali. No mais, a gente consegue até intervir um pouco mais, talvez, com a conversa, com as ideias, com o que a gente traz de bagagem na vida da gente, né? E é o que a gente tenta fazer aí, né, com o executivo, e eu creio que é uma parceria que a gente, né, precisa estabelecer e existir sempre. Sim. E o vereador, na sua função, no seu dia a dia, ele normalmente é aquela pessoa que está na linha de frente ali. Sim. Ele vai até a rua, ele ouve, né? Ele vai até as comunidades rurais. E por falar em comunidades rurais, Eleonora, você também tem se dedicado a acompanhar a agricultura familiar de Manhuaçu. Como é que está sendo o trabalho nesse sentido? O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, a participação em praticamente todos os dias de campo, e esse apoio que você tem dado no Legislativo para a população rural de Manhuaçu. Eu vejo que a nossa cafeicultura, como base econômica da região, ela realmente precisa ser mais assistida. Em todos os sentidos. Eu acho que começar aqui pelo trânsito, pela BR, pelo escoamento de carga, que é onde a gente não tem essa previsão, a gente não teve essa atenção até hoje, em toda a nossa região, né? Nós vivemos aqui de migalhas, mas a nossa região como um todo aqui, Caratinga, para cá, né? Para Manhuaçu aqui, a nossa região aqui, a zona da mata, né? Porque Caratinga está um pouco fora em algumas situações, assim, né? De regionalização, mas enfim... O CMDRS, que é um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, ele é muito ativo em Manhuaçu. É um conselho que contém, né, que conta com os participantes de cada distrito, dos córregos da zona rural. E ali você consegue, mais uma vez, perceber aquilo que as pessoas que moram lá na roça, que fazem a produção, né, e que hoje tem também um olhar diferenciado sobre o mundo, sabe? Então isso é muito importante, entender o que eles estão vivendo lá, como que eles podem contribuir, porque às vezes eles são muito, e isso foi muito desvalorizado também, jogando as pessoas todas para a cidade, e hoje nós estamos sofrendo com isso. Né? O êxodo rural, né? O êxodo rural. Então, assim, são coisas que a nossa região precisa pensar lá na frente. E hoje eu já vejo, assim, até me arrepio um pouco, porque eu nasci na roça, né? Meu pai é cafeicultor. Então, assim, toda a vida eu acompanhei toda essa vida, né, da zona rural também. Conheço todo esse processo e isso é muito importante, porque a gente conhece e sabe o que eles vivem, né? Toda a dificuldade e conseguir ouvir, conseguir participar com eles, conseguir entender o que eles vivem e saber que a base econômica de toda a nossa região é realmente a cafeicultura, né? E mesmo que algumas cidades não tenham tanto envolvimento, mas como região, o que gira, né, de economia aqui na nossa região, de dinheiro aqui na nossa economia, depende da nossa cafeicultura. Então, isso é muito importante. Eu gosto muito de estar no meio deles e dizer que estou atenta a todas as necessidades, também da zona rural. Sim. Onde estamos?
Bom, Eleonora, recentemente a Feira de Artesanato, uma iniciativa sua com um grupo de mulheres também em Manhuaçu, foi uma novidade na cidade. Sim, nós fizemos, nós temos um grupo de mulheres que são Mulheres pelo Desenvolvimento Econômico de Manhuaçu, e a associação está nascendo, né? Ela nasceu antes da pandemia, foi até que fez a Assim a Mulher, depois a gente, né, teve um outro olhar, e então está sendo criada essa associação. E ela, então, tem esse olhar bem diferenciado para as ações sociais e também para o empreendedorismo da mulher. Mais uma vez, colocando a mulher num cenário importante, porque muitas vezes a mulher fica anônima, produzindo em casa, não consegue vender o seu produto. Então, isso a gente fez, essa feira de artesanato, e aí nós temos uma meta para que ela cresça. Essa feira de artesanato, nós contamos aí praticamente, foi no dia... Me esqueci a data, agora foi em maio. Recente. Foi na véspera do Dia das Mães, se não me engano, foi dia 7, me parece, de maio. Das Mães, 7 de sábado, maio, desculpa, foi até no meu aniversário. Foi no dia do meu aniversário, isso mesmo. Parabéns, então. E ainda estamos em maio. Isso. Não posso esquecer essa data, né? Que foi a primeira feira de artesanatos, a maior feira também que a gente conseguiu colocar na região. Conseguimos uma parceria também muito importante, né? O Cicobi nos apoiou nesse movimento. E assim, tivemos famílias envolvidas, mais de 300 pessoas envolvidas nessa feira, e foi a maior feira de artesanato aí da região também, que a gente colocou para que seja movimentada e para que ela ganhe corpo agora. Sim. Thomas, eu estava observando, ela falou, a vereadora Eleonora falou a respeito da questão da região ser representada. Assim, como você avalia a representatividade, as pessoas que representam a região, tanto no cenário estadual, na Assembleia Legislativa, quanto na Câmara Federal? Então, nós temos uma representatividade muito ausente. A verdade é que nós percebemos isso de acordo com o que nós vivemos politicamente e como a nossa região tem se posicionado. Nós somos uma região importante, cafeicultora, precisamos desse olhar, precisamos dessa visão, e a gente percebe, por exemplo, na audiência da BR-262, quem presidiu foi o deputado, só ele estava lá. Mas nenhum deputado da nossa região participou. E foram todos convidados. E o mais interessante é que nós temos mais de 200 deputados votados na região. E quem se empenha por nós? Nós temos a situação hoje gravíssima na nossa oncologia, nós temos situações gravíssimas em outras áreas também, mas eu quero citar uma, principalmente da oncologia. A oncologia na nossa região, a gente precisa de representatividade lá para perceber que os nossos pacientes andam 200 quilômetros para fazer um tratamento de oncologia. Que é um tratamento que o paciente fica debilitado e que ele necessita de andar 200, 150, 80, 120 quilômetros, o mínimo que eles andam, para chegar num hospital. Tudo bem, são muito bem atendidos, sim, mas esses pacientes, eles fazem um tratamento que é pesado. E aí, depois de fazer esse tratamento, eles retornam para suas casas, e muitas vezes ele sai de casa 4, 5 horas da manhã e tem que esperar, porque às vezes são carros grandes, e eles vão para lá, ficam lá e tem que sair de lá às 7 horas da noite. Às vezes o tratamento dele foi 8 horas da manhã ou vai ser 3 horas da tarde, e ele tem que ficar um dia inteiro. Gente, só quem já fez um tratamento de quimioterapia, só quem já fez um tratamento de radiologia, sabe o que é isso, sabe o que eu estou falando. E é preciso que o nosso governo ele tenha essa sensibilidade de criar mais centros de radiologia, mais perto de nós. As pessoas não podem, depois de fazer um tratamento pesado desse... A pessoa está debilitada, nem andar 200 quilômetros. E nas estradas do jeito que estão, entendeu? A gente ouve os motoristas aí de ambulância. Gente, esses motoristas, muitas vezes, eles são acompanhantes, eles têm que trazer as pessoas, o carro fura o pneu, o carro estraga na estrada. Então, assim, o quanto nós estamos gastando para fazer isso, além do bem-estar das pessoas que nós não estamos buscando, e estamos com esse déficit, porque a nossa região não tem uma representatividade que venha falar, oi, olha aqui para esse povo aqui. Sim. A nossa região, a macro-região leste do sul, ela é a última em saúde do estado. Nós, até 2017, nós perdemos para o Vale do Jequitinhonha. E o Vale do Jequitinhonha se uniu e fez a sua representatividade. E mudaram. Ou seja,
Manhuaçu e os seus municípios em volta aqui, a macro-região leste do sul, realmente estamos sem representatividade. Será possível que os 200 deputados votaram aqui, eles não conseguiram ver isso até hoje? Será possível que nós também não conseguimos perceber e continuamos votando em deputados que mandam aqui para a nossa região um carro, 200 mil? Ou porque é meu amigo pessoal? Será que a nossa saúde, nós não estamos vendo que os nossos hospitais, né, falo da macro-região leste do sul, não estão dando conta? E que as pessoas estão hoje morrendo por falta de vaga na UTI? Eu acho isso muito grave, sabe? Eu acho, porque eu acompanho isso diariamente dentro, né, das pessoas, dentro da comunidade, dentro do hospital, a luta dos médicos, tenho acompanhado isso, tenho acompanhado o sofrimento dos pacientes na oncologia, tenho acompanhado os sofrimentos do povo e tenho entendido que nós, enquanto não tivermos a nossa representatividade de forma efetiva com pessoas da região, nós não vamos mudar a nossa situação política e econômica. Ô, Eleonora, agora em outubro nós teremos eleições, né? Até as eleições no âmbito, né, para escolher os deputados de Minas, né, da Assembleia Legislativa, também para a Câmara Federal. Você é do PSB. Você está sendo sondada, digamos, foi convidada para ser pré-candidata? Isso. Fui convidada por alguns partidos, né, para ser pré-candidata às eleições agora como deputada federal e estadual. E algumas conversas, alguns entendimentos, alguns partidos. Eu não pude, né, o vereador, ele para sair do partido, ele precisa de autorização, né, o partido não me autorizou a saída e acabou que, pelo convite dos outros partidos, então fui convidada pelo partido PSB a ser candidata a deputada federal. Esse foi o convite e, assim, fiquei até muito assustada porque a gente caminha aí, né, no primeiro ano, no segundo ano, né, 500 dias aí praticamente como vereadora. Uma função bastante desafiadora, mas uma função que, como dizem para mim, parece que está no seu sangue, né? Porque eu realmente gosto do que eu faço, a gente tem outras coisas, eu falo que eu não quero carreira política, e às vezes as pessoas dizem, você não acha que está muito cedo? Sim, eu até acho, mas as pessoas precisam entender isso, né? Que a nossa situação política, ela é ruim e que esse convite, ele não veio à toa. Ele veio porque nós necessitamos de uma representatividade urgente. Então, assim, e a região, ela não consegue não consegue fazer um representante federal à altura da região. Porque são pessoas que não conhecem a nossa região, são pessoas que entram e vão pegando, vem de paraquedas, né? Cai aqui agora 100 dias para a eleição, tá faltando todo mundo chegar. E aí eles entenderam que eu poderia fazer essa representatividade. Então estou aí na pré-campanha, visitando alguns municípios, aqueles que nos convidam, estamos montando, né, as equipes, estamos montando para um trabalho efetivo, onde a gente consiga realmente fazer aquilo que o povo necessita, atender aos anseios da nossa população. Muito fico chateada às vezes, sabe, com essa polarização que nós vivemos. Hoje eu entendo que a política, ela tem que ser política para o povo e não uma política partidária que vira politicagem, de brigas. Não é o meu perfil, né? Eu gosto de fazer pelo povo, independente, né, de quem esteja lá. Eu sou parceira do executivo, eu sou parceira de quem que está com a caneta na mão, mas a parceria não quer dizer conivência, não é? A parceria, ela quer dizer que você é parceira do povo, que a gente conhece aquilo que o povo vive, aquilo que o empresário vive, aquilo que o professor vive, aquilo que o médico vive, aquilo que o gari vive, não é? Aquilo que as crianças estão vivendo. Então esse é o olhar feminino que a gente tenta e vai conseguir colocar na nossa região, enquanto uma região muito promissora e que hoje tem ocupado um cenário muito inferior
aquilo que ela realmente merece. Perfeito. Thomas, gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Inclusive você está liberado para trazer mais convidados de Manhuaçu aqui, só agendar, será um prazer ter você aqui novamente conosco. José Horta, eu fico muito feliz aí, mais uma vez, né, dizendo de estar aqui hoje, estar aqui em Caratinga, ter esse encontro com vocês aqui. Muito feliz também com esse convite, com essa abertura, para que possamos, pela comunicação, por essa iniciativa tão bonita do Diário aqui de Caratinga, integrar a região. Pela comunicação, buscar aqui soluções, por que não dizer, né, com pessoas que têm a sua representatividade no setor privado, no setor público, como hoje temos a presença da vereadora Eleonora, vereadora, empresária, empreendedora, dentista, coach, funcionária pública. Funcionária pública, não pode esquecer. Então, eu acho que a imprensa ela exerce esse papel também, e que é um papel muito importante, que é a busca da integração, né, que além de levar informação, trazer também a consciência da população enquanto ativa participante desse país, que quer melhorar, que quer superar os desafios, não é isso? A gente poderia citar aqui versos de músicas bonitas, mas eu não sou poeta, vou deixar essa parte para o nosso caríssimo amigo também não talentoso, José Horta. Também não mas, sou poeta. Então, assim, é um momento que a eleição ela possibilita isso, ela possibilita essa oportunidade de elencar aí essa ideia de integrar a região para se fortalecer a região. A Eleonora comentava aqui a respeito de que durante muitos anos, né, às vezes a nossa região, aqui quando falo região, eu pego aqui Caratinga, Manhuaçu, as cidades vizinhas que estão nas imediações de Caratinga, nas imediações de Manhuaçu, mas que às vezes não tinham aquele brilho, aquela visibilidade que era necessária para o governo estadual, para o país como um todo, né, para o governo federal. Às vezes você tinha uma informação assim, zona da mata, você imaginava tudo, né? Vai daqui Juiz de Fora, mas você tinha aquela ideia assim, se vem do norte de Minas ali até Valadares, parou em Valadares, Buraco Negro, Juiz de Fora, prossegue para o Rio. Mas peraí, o que está acontecendo entre Juiz de Fora e o governador Valadares? Né? Muita coisa acontecendo, mas pouco aparecia. Então, assim, hoje, com essa comunicação, essa proposta que o Diário traz, o Diário de Manhuaçu, o Diário de Caratinga, acredito que em breve também as outras cidades que são atendidas pelo Diário, Teófilo Otoni, poderão também expandir, estender essa ideia para que possamos, mais uma vez repetindo, por meio da comunicação, integrar essas ideias e alavancar novos projetos e quem saiba, a população também seja parceira disso. A audiência é sempre crescente aqui, as pessoas acompanhando, as pessoas participando. Então, eu quero, nesse momento, parabenizar aqui ao Diário, parabenizar a vocês por essa iniciativa e, mais uma vez, agradecer o convite, José. Tá certo, Leonor. As suas considerações finais, né? Um recado para quem está nos acompanhando. Eu quero agradecer, quero aqui fazer um elogio a uma cidade, nós passamos agora ali, Santa Bárbara do Leste, viu? Uma placa que nós vimos lá, até parei para a gente tirar a foto. A nossa região é uma região também turística, é uma região de áreas muito lindas. Então, quero dizer assim, para que a gente possa aproveitar isso também, né? O nosso turismo aí rural, o nosso turismo de... como é que é chamado? O nosso turismo de negócios, o turismo de meio ambiente, o turismo ambiental. Até mesmo religioso. Quantas festas religiosas temos na região. Então, assim, eu vi a placa ali, a recém-colocada, até uma pessoa parou com a gente lá e conversou, que a gente estava vendo a placa. Então, assim, chama a atenção das pessoas, de quem passa na região, as placas que são colocadas, né? Nós temos um projeto turístico em Manhuaçu, eu vejo, creio que aqui também tenha, mas nós precisamos realmente valorizar também o turismo na nossa região. O turismo de montanhas, isso que eu queria dizer, né? Um turismo de montanha, que seja o turismo de negócio, mas o turismo das montanhas, um turismo da cafeicultura. As pessoas que estão lá fora, elas também
também não conhecem isso aqui, onde que o café é produzido, como que o café é produzido, né? E isso tudo faz a nossa região também num novo patamar. Então, quero te agradecer, né, pelo convite, agradecer ao Diário, por tudo que o Thomas disse aqui. Sim. É importante falarmos sobre política. Muitas vezes é chato, sim, mas é necessário, porque nós dependemos das políticas para desenvolver os nossos negócios, né? E a nossa região ela tem desenvolvido muito através da iniciativa privada, mas com pouco investimento do poder público. Então, eu quero te parabenizar por trazer essa consciência, viu? Agradecer ao Diário de Manhuaçu, ao Diário de Caratinga, ao Thomas pelo convite, né? O Thomas é um grande amigo, ao Zé pela paciência de ouvir, e a cada um dos ouvintes que estão aqui conosco, que ouviram essa entrevista, que ouviram essa conversa, e dizer que também falem sobre política, conversem sobre política, não é? Não é sobre, a gente não quer falar porque isso traz às vezes algum desacerto, né? algum desgosto, mas é importante que a gente fale sobre isso, converse sobre isso, sobretudo a mulher, né? A mulher em casa, mostrando o que é a política. E eu sei porque eu vivi isso, e eu sou professora também, né? Então a gente caminha por esse ambiente aí. Então quero parabenizar o Diário e agradecer essa oportunidade que com certeza foi incrível para mim. Muito obrigado, Eleonora. Eu vou terminar aqui uma frase que eu sempre uso, que é aquela do Bertolt Brecht: o maior analfabeto é o analfabeto político. Gente, então, como disse a vereadora, a gente tem que conversar com política, dialogar, não é brigar, não precisa, né, agredir o outro, é conversar sobre política, que isso é bem importante, tá ok? E semana que vem voltamos com outro painel interativo. Obrigado. Grande abraço a você de Caratinga e de toda a região que nos acompanha. Um abraço, Eleonora. Um abraço a todos os ouvintes, a todas as pessoas que participaram desse podcast e que estiveram conosco em toda a nossa região aqui. Um grande abraço.